sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. Solicito que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com os representantes do doce de leite Dona Marlene, produzido por uma agroindústria familiar, pela conquista do prêmio de melhor doce de leite de Minas Gerais, no concurso realizado pelo jornal O Tempo, em 11 de outubro de 2024, Dia Mundial do Doce de Leite. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Tendo vista a presença dos nossos convidados, indago às deputadas e aos deputados se podemos fazer a leitura e a votação dos requerimentos em bloco, uma vez que o teor dos mesmos já foi publicizado na ordem do dia desta reunião. Sim, senhor presidente. Sim, senhor presidente. De aprovação. Muito obrigado. De autoria da Comissão de Participação Popular, os requerimentos números 9.291 de 2024, depois da comissão do deputado Antônio, número tal. certinho. Tá? Requerimentos número 9.291 de 2024, de autoria da Comissão de Participação Popular, 9.659 de 2024, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, desculpa, esse também é da Participação Popular, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, os requerimentos 9.759 de 2024 e 9.881 de 2024, requerimento número 10.172 de 2025. Em votação, os requerimentos, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimentos aprovado. Ordem do dia. Redação final. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei números 2.784 e 2.858 de 2024. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres de redação final. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os pareceres. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposição da comissão. Não pode ler todos os requerimentos e passar a presidência do doutor Maurício, que ele precisa. Certinho. Obrigado. Tem o senhor incluído. Ok. Requerimento de minha autoria, número 12.309 de 2025, o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o programa Conectividade Rural. Posso?
Requerimento da deputada Lude Falcão, número 12.378, de 2025. A deputada que subscreve requer, nos termos do artigo do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a determinação do governo federal expedida pela portaria MAPA SDA número 1179 de 2024, que estabelece a obrigatoriedade de estampagem da data de validade individualmente nos ovos de galinha vendidos a granel no Brasil a partir de 1º de março de 2025. Requerimento da deputada Lude Falcão. A deputada que subscreve requer, nos termos do Regimento Interno, seja formulada manifestação de repúdio ao secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária pela portaria do MAPA, número 1179, de 5 de setembro de 2024, que estabelece a obrigatoriedade de carimbar data de validade, data de fabricação e número do Serviço de Inspeção Federal diretamente nas cascas dos ovos a partir de 4 de março de 2025. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao senhor Carlos Goulart, secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. Requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, número 12.575, de 2025. O deputado que subscreve requer, nos termos do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater os impactos aos produtores rurais atingidos na bacia do Paraupeba pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. E requer que seja convidada a Comissão de Desenvolvimento Econômico para participar desta audiência. Passo a presidência ao deputado doutor Maurício para apreciação de requerimento de minha autoria. Vamos colocar, então, em votação os requerimentos, que foram lidos aí pelo deputado Raul Belém. Então, eu indago ao deputado Coronel Henrique se vota sim ou não. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de tecer um comentário a respeito dos requerimentos que tratam da questão da identificação da validade dos ovos. Salvo melhor juízo, essa determinação foi revogada pelo MAPA. Então, verificar se procede, a gente pode aprovar o requerimento, mas acredito que o objeto perca o objetivo, porque o Ministério da Agricultura revogou essa determinação. Tá, joia. Mas eu não tenho nenhum problema, a gente aprova o requerimento, só para citar essa necessidade. Está aprovado. Sim. Deputado Raul Belém, sim ou não? Sim. Deputada Lude Falcão. Sim. Sim, eu também voto sim, então os requerimentos estão aprovados. Então, eu retorno à presidência ao deputado Raul Belém. Aqui, então, a parte de matéria acabou. Se o senhor quiser suspender, Ok. que a próxima etapa, então, seria entrarmos nas congratulações propriamente ditas. Que parece que o deputado Coronel ainda quer esperar um pouco. Certinho. Podemos. Cita que nós vamos aguardar. Abre a palavra. Tá, nós podemos. Se o senhor quiser entrar aqui, o senhor vai agradecer as presenças olhando aqui, tá vendo? Que são os que já chegam. Ah, tá. Nós, antes de passarmos à terceira fase, a terceira parte, né, da reunião, que compreende a entrega dos diplomas de voto de congratulações com os representantes do doce de leite Dona Marlene, produzido por uma agroindústria familiar pela conquista do prêmio de melhor doce de leite de Minas Gerais. Nós já temos aqui os convidados presentes: Dalton Denner, vereador da Câmara Municipal de Nova União. Seja muito bem-vindo, fique à vontade.
o Kleiner Batista Soares, também vereador da Câmara Municipal de Nova União. Quero parabenizá-lo, Coronel Henrique, por esse voto de congratulação importante, né, com esse produto que é tão relevante, né, para o nosso Estado, para a nossa cultura. Quero parabenizar Vossa Excelência também, né, na reunião anterior, Vossa Excelência homenageou os médicos veterinários aqui do Estado de Minas Gerais, e dizer que, para nós, é muito importante, enquanto comissão, fazermos esses reconhecimentos, né? Entendermos o quanto a cadeia, né, do nosso agronegócio em Minas Gerais tem gerado oportunidade, gerado riquezas, empregos, e nós nos encontramos, né, em um momento onde nós precisamos ser bastante guerreiros, né, em relação a algumas políticas, especialmente, né, algumas voltadas pelo governo federal. E aqui a deputada Lude trouxe um requerimento muito importante, acabou sendo revogada, como foi dito aqui, essa portaria absurda na questão de poder carimbar os ovos, né? Nós sabemos que pouquíssimos produtores de ovos teriam condições de fazer essa obrigação, e estamos lidando, né, com momentos onde o produtor rural do Brasil, que tem segurado a barra. Ontem eu vim de Confins e vi estampado lá na cidade administrativa, e aqui eu parabenizo o governador, porque nós precisamos reconhecer realmente o papel do agro, né? Pela primeira vez na história, o agronegócio de Minas exportou mais do que a mineração, né? Então, isso à custa de muito trabalho, né, dos nossos produtores rurais. E quando nós observamos, né, que, em alguns momentos, o produtor rural é tratado como inimigo, né, como um adversário, ou é tentado ser jogado nessa posição, né, recentemente com os anúncios do governo federal para baixar preço de alimentos, né, zerando alíquotas de importação dos alimentos que nós somos campeões em produção, como é o nosso café, como é a nossa carne, o nosso açúcar, né, e tantos outros produtos, né? E você faz uma ação dessa, apesar de que eu considero que é uma ação para o bolso do povo brasileiro, sem nenhum resultado, né? Porém, você demonstra que você está afrontando o produtor rural, né? Que você entende que o produtor rural, e quer mostrar para a população que você trazer produto importado, zerado de alíquota, você estaria resolvendo o problema, como se o produtor rural fosse o culpado pelos preços que nós estamos pagando, né? Então, isso é assim um absurdo, né? Com o dólar alto, a gente sabe que gera, né, esse valor nos preços, especialmente de tudo aquilo que é exportado, né? O Brasil é grande exportador de alimentos. Então, a gente se pergunta, né? Sabe que é uma condição inócua, né? De pouca resolução, né? Aonde o governo federal quer chegar com esse tipo de ações que tem tomado? Você anunciar que vai melhorar o Plano Safra, eu acho que é o caminho, apesar de não resolver em curto prazo, mas é o caminho. À medida que você dá crédito ao produtor para que ele amplie a produção, para que nós enfrentamos as dificuldades, porque nós
Vemos o café hoje num preço, mas nós sabemos o que o produtor rural enfrentou nos últimos anos, né, em relação a problemas climáticos. Hoje, se o café está nesse preço, nós tivemos problemas climáticos no Brasil e nós tivemos problemas climáticos fora do Brasil também, né, que atingiu diretamente o café, né, que nós somos o maior produtor do mundo. Agora, nós tratarmos essa grande conquista que o brasileiro tem de produzir café e produzir o melhor café do mundo, como se nós estivéssemos cometendo uma irregularidade, como se nós estivéssemos cometendo um ato que está prejudicando a nossa população. Então, isso nós não podemos aceitar, né, de maneira alguma. E fica aqui, doutor Maurício, deputado Coronel Henrique, deputada Lúcia Falcão, todos aqueles que estão presentes aqui. Fica aqui o nosso repúdio, né, em relação a essa trama ardilosa contra o nosso agronegócio, né? Nós estamos cientes do que tem sido empenhado para prejudicar o setor e nós vamos lutar com todas as armas que nós temos, especialmente essa aqui, ó, de comunicar com o nosso povo, né, e de mostrar, né, para o nosso povo que o produtor tem feito a sua parte, né, que não existe nenhuma... eu não tenho visto hoje nenhum produtor rural que esteja assim nadando em dinheiro. Fala assim, as condições estão muito boas, estão maravilhosas, não tem dificuldade, né? Então, assim, todos estão enfrentando as dificuldades, estão vencendo com muita luta. Agora, está muito claro que o produtor rural tem... o governo federal tem tentado jogar uma responsabilidade sobre ele que não é dele. Não é dele, e nós estaremos aqui prontos para defendê-lo sempre. Eu queria perguntar aos nossos companheiros, antes de nós passarmos a terceira parte, pela ordem, eu passo a palavra agora ao nosso vice-presidente dessa comissão, deputado doutor Maurício. Eu queria parabenizar suas palavras, presidente Raul Belém, e complementá-las. Dizer que realmente essa medida do governo de zerar os impostos para os alimentos importados é simplesmente um absurdo. O governo federal está com a sua imagem em queda, uma queda livre. Ele está tentando reverter com medidas populistas, porque nós somos o maior exportador de alimentos. Então, por que vai zerar a importação de alimentos? Nós precisamos de alimento importado, nós é que exportamos, principalmente café, milho, açúcar, etc. Então, são alimentos que nós produzimos com abundância e exportamos. E produzimos com sustentabilidade, porque na mesma área que nós plantávamos há 4 anos, nós aumentamos em 4 vezes a produção. Então, sem desmatamento, com sustentabilidade. O produtor tem que ser valorizado. O governo federal deveria, sim, diminuir os impostos sobre os produtos que nós usamos para produzir. Os insumos, os combustíveis. Os combustíveis subiram esses dias 6,5%, e isso impacta lá na produção. Os nossos tratores, as nossas máquinas, o transporte dos alimentos tiveram que subir, porque os combustíveis subiram. Os impostos sobre os insumos subiram. Nesse momento, agora que nós estamos começando as plantações. Então, esse momento era que tinha que cair os impostos sobre os produtos que em si. Não é diminuir o imposto sobre o alimento propriamente dito, sobre aqueles produtos que impactam na produção de alimento. É o caso dos adubos, nós compramos a maioria importado, inclusive. Por que não diminui o imposto sobre o adubo? E outra coisa que nós temos tido um grande problema é a falta de mão de obra. A mão de obra está encarecendo muito. Muito por causa do Bolsa Família. O governo deu o Bolsa Família desordenadamente.
Então, as pessoas com Bolsa Família não querem trabalhar para não perder esse benefício. Então, ficou difícil para nós. Para você, vem o pessoal de fora colher café, chega lá na região nossa, que eu sou do sul de Minas, uma grande produtora, região grande produtora de café, eles dizem, nós não podemos ter carteira registrada, porque meu filho recebe o Bolsa Família, tem um filho que recebe LOAS, minha mulher recebe, então se eu perco o Bolsa Família. Então, sem o registro, nós não podemos aceitá-los, porque o processo vem por cima da gente. Eu mesmo, na minha fazenda, tenho um empregado que chegou e falou, doutor Maurício, eu não posso mais registrar minha carteira, porque minha filha recebe LOAS. R$800 ela recebe, ele não quer perder os R$800. Eu falei, eu não posso ficar com você sem registro. Ainda mais como deputado, como que você fica de moto para baixo para cima, a cavalo, mexendo com agropecuária, com pecuária de corte. Tem seus riscos de uma queda de um cavalo, uma vaca que às vezes atinge ele num coice e tal. Então, eu falei, olha, então você vai ter que sair. Quer dizer, eu estou perdi o empregado e ele quer viver com aquele, não quer perder aquele benefício que o governo federal lhe concedeu. Então, tudo isso impacta no preço dos alimentos. E o governo federal, como está em queda, a imagem dele caiu muito, ele está com medidas populistas tentando se reerguer, mas atacando, igual você falou, o nosso produtor, que trabalha de sol a sol, trabalha forte, trabalha a semana toda para colocar o alimento na nossa mesa, para exportar, e fazendo de Minas Gerais um celeiro do mundo e do Brasil. Minas Gerais é a maior produtora em vários itens, a maior exportadora de café, a maior exportadora de carne, em vários itens, Minas Gerais é campeã. Agora, ele não quer que nós, então, sobressaiamos. Ele não gosta do agro, já falou várias vezes no nosso governo federal que o agro não votou nele, então não interessa ajudar o agro. E fica, então, falando em reduzir a alíquota para tentar melhorar a sua imagem. Isso é uma coisa muito errada, nós estamos insatisfeitos com isso, temos que defender o agronegócio com unhas e dentes, que o agronegócio está levantando Minas Gerais, e além disso, nossas exportações atingiram 137,7 bilhões de dólares. São 14 bilhões de dólares a mais do que os Estados Unidos. Então, nós somos hoje campeões em exportações do agronegócio, campeões mundiais. Isso, então, nós temos que valorizar o nosso produto, valorizar o nosso produtor rural e defender com unhas e dentes quem trabalha, quem produz e quem trabalha com sustentabilidade. É isso aí, presidente. Pela ordem, presidente. Parabéns, doutor Maurício. Pela ordem, passo a palavra à deputada Lude Falcão. Eu não canso de falar, eu acredito que o povo mineiro também não cansa de ouvir, não. Quando nós temos a honra e o privilégio de estar nessa bancada, nós que somos aqui presentes 4 deputados, mas contando também com a deputada Marli Ribeiro, fazemos com que essa bancada represente o agro de Minas Gerais. E hoje, como está bem estampada, como o senhor passou de Confins vindo aqui até a Assembleia, eu também vi esses dias estampado no Palácio Tiradentes, que Minas bate recorde e que, pela primeira vez, as exportações do agro superam a mineração em Minas Gerais. E, excelentíssimo Coronel Henrique, quando o senhor faz essa observação, e essa observação ela realmente é bastante contundente, porque quando eu fiz o requerimento, esse requerimento, bem atenta e atualizada à época, foi quando aconteceu realmente a decisão do Ministério da Agricultura, em que, a partir do momento, eles estabeleciam ali que todos os ovos deveriam ter as suas datas de validade. E passaram-se algum tempo para ter essa aprovação aqui na nossa comissão. Eu tive a curiosidade de andar em alguns supermercados, eu que venho do interior, para quem não sabe, de Minas Gerais, nos mercados da minha cidade, cidades circunvizinhas, cidades menores, e nenhum ovo tinha sua data de validade estampado. Acho que na cidade de vocês aqui também não tinha, não. Mas eu fui em um hospital de uma grande rede gourmet aqui em Belo Horizonte, e lá tinha sim. E quando eu fui pesquisar sobre esses vendedores de ovos, são grandes vendedores de ovos.
E não é essa a realidade, né, do pequeno, do médio produtor de ovos, que todos os dias estão ali como os pequenos e médios produtores, que todos os dias passam pelas suas dificuldades, e colocar mais um empecilho, se já tem na caixa de ovos já estabelecida a data de validade, colocando todos aqueles ovos ali com a marcação, para quê? Dificultar mais uma vez a vida do nosso produtor. E a gente vem vendo, ao longo desses anos que nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, o tanto que o governo federal ele tenta puxar o tapete do produtor. Quem que é realmente a riqueza desse país. Quando, aqui eu quero lembrar, e essa comissão aqui teve uma defesa extremamente atuante, quando nós estávamos vendo as importações de leite advindas do Uruguai e da Argentina, para fazer com que o preço do leite fosse mais barato aqui. Quem pagou a conta, quem teve as grandes dificuldades, quem teve que abater as suas vacas leiteiras, e até hoje não está conseguindo recuperar, foi o nosso produtor de leite. Eu vi meus produtores de leite da minha região, e eu venho da maior bacia leiteira do estado de Minas Gerais, abatendo as suas vacas leiteiras, porque não dava conta de manter o custo da produção. E agora, mais uma vez, o governo federal tenta zerar as alíquotas de importação para fazer com que o preço dos alimentos cheguem mais baratos na mesa do brasileiro. E aí o senhor ressalta muito bem, deputado Raul Belém, quando a gente vê que esse governo federal ele está totalmente confuso. É um governo populista, doutor Maurício, mas ele não sabe fazer gestão. E o Brasil, o que ele precisa de gestão? E mais do que isso, nós estamos vendo aqui, e nós temos que discutir também as necessidades atuais da nossa população. Na minha região, que é uma região do Cerrado, que está sofrendo a mesma dificuldade que sofrem aqui na região de vocês. Nós estamos num período, e essa Assembleia discutiu, presidida pelo nosso presidente Tadeu Leite, a relação climática do ano passado, e tem 40 dias que não chove na nossa região. Sabe como que estão? Hoje, uma saca de café, ela está batendo quase R$3.000. Mas sabe como que está aquele pequeno produtor de café que planta no sequeiro, sem o gotejo, sem a irrigação? Com todas as suas plantações morrendo. Pela diversidade climática. O que é a função dessa comissão? Discutir. O que eu vejo? Lud, o que você vê de necessidade? Porque aqui a gente não leva só o problema, a gente tem que trabalhar a solução. Aqui eu vejo, gente, a necessidade da CEMIG. A necessidade, eu sei o que esse governo do Estado está fazendo. Eu sou base de governo, eu sei que, ao longo de todos esses anos, foram construídas 400 subestações. E, nas mãos do governo Zema, só nesses 4, 5 anos, já foram feitas aí 200 subestações. Mas ainda, gente, está longe do ideal. Eu estou vendo produtor grande me ligando e falando, pelo amor de Deus, vou chegar à falência. Porque todo o meu café recém-plantado está morrendo. Eu preciso de 75 KVAs. Não conseguimos liberar. Está para ser inaugurado agora, deputado Raul Belém, o senhor que é da minha região, aliás, a região é nossa, não é minha, não é do senhor, é nossa. A Patos 3. A Patos 3 é uma subestação que vai nascer agora. Sabe como que ela vai nascer? Morta. Porque ela já está com a carga dela toda estrangulada, comprometida. Se acrescentar mais uma, agora capaz que vai estar cheia também. E é uma nossa região, e aqui eu defendo a nossa região, aí falando muito do Alto Paranaíba, muito da ponta do celeiro do estado de Minas Gerais, que é o Noroeste. Eu falo que tudo que você investe ali nessa região, ela te responde muito rápido. Se você coloca carga de energia ali, os pivôs começam a gerar riqueza numa velocidade extrema. Se você melhora a infraestrutura ali, como a gente briga pela BR-365, que fez a concessão agora, pela 354, que nós conseguimos fazer restauração, pela 706, que o senhor defende, eu também defendo, de vazante para escoar a nossa produção, a gente sabe que a resposta vem muito rápido. Só que nós não podemos deixar o nosso produtor à mercê. E quais são os maiores problemas hoje de um produtor? Eu nomeio 3 aqui. E vou começar por um que o senhor citou, doutor Maurício, que é o Plano Safra. No início desse ano, quando foi o lançamento do Plano Safra, nós vamos fazer uma linha aqui no nosso pensamento. Vocês lembram o que aconteceu? O governo federal não lançou o Plano Safra no tempo certo. Enrolou para apresentar. Por quê? Não tinha estudo. Mais uma vez, eu bato. Esse governo não tem gestão.
Ele sabe de assistencialista, de gestão ele não sabe. Aí agora, o plano safra existe. Mas quem consegue ter facilidade de linha de crédito? Ninguém. Então, esse é o primeiro problema, dificuldade em acesso à linha de crédito. Isso é de suma importância para quem quer produzir. Segundo, mais uma vez eu falo das questões ambientais, que a gente precisa da atuação da CEMIG ali, para a gente conseguir produzir, mas produzir da forma tecnológica, levando gotejamento, levando irrigação. E outra também, a gente sabe, os avanços estão acontecendo, mas os entraves ambientais que são grandes. Né? Quando a gente propõe aqui, como nós propusemos o ano passado, que foi uma grande conquista depois de muitos anos, que é fazer com que o projeto da irrigação de Minas Gerais acontecesse, nós tínhamos aqui um plenário, que era o nosso maior plenário, que é o José de Alencar, lotado de ambientalistas, fazendo com que isso não acontecesse. Nós só conseguimos porque nós tínhamos argumentos técnicos para fazer com que Minas Gerais avançasse e triplicasse a sua produção de grãos. E se a gente está conseguindo isso hoje, é graças ao avanço dessa comissão aqui, porque todas as decisões que falam sobre o agro passam nas nossas mãos. E nós temos consciência do que é preservar, do que é produzir com sustentabilidade e que ter orgulho de bater no peito e falar: eu sou filha, eu sou neta de pequeno produtor e estou defendendo eles todos os dias, porque eu sei o que é a valorização e o que eles passam. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui participando com vocês. Muito obrigado, deputada Lúdia. Pela ordem, senhor presidente. Parabéns pelas suas considerações aqui, muito importantes. Pela ordem, passo a palavra ao deputado Coronel Henrique. Prezado presidente, deputado Raul Belém, nosso vice-presidente, doutor Maurício, permita-me cumprimentar a deputada Lúdia Falcão pelo dia de sábado, Dia Internacional da Mulher. Deputada Lúdia Falcão e a deputada Marli Ribeiro, dessa comissão, são as primeiras mulheres a integrar essa comissão de agropecuária e agroindústria. E, deputada Lúdia Falcão, aqui na plateia nós temos ali, na segunda fileira, 3 médicas veterinárias. Nós homenageamos aqui, na reunião anterior, as médicas veterinárias integrantes do nosso Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais. Então, fica esse registro também, essa homenagem a você e à prezada deputada Marli Ribeiro. Antes de passarmos aí a nossa principal parte dessa reunião, que é a entrega de votos de congratulações, a quem eu agradeço já os convidados que serão oportunamente citados, eu não posso me calar depois de ouvir os colegas tecerem comentários tão redundantes, tão fortes e tão firmes a respeito dessas pautas que, principalmente na última semana, assolaram aí a nossa imprensa e deixaram, mais uma vez, o nosso produtor rural do lado mais fraco da história. E eu me lembro aqui, prezado doutor Maurício, quando na primeira reunião ordinária dessa comissão, lá no ano de 2023, eu fiz um requerimento solicitando informações ao governo federal. Por quê? Que o governo federal pegou o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e transformou em 3 ministérios. O governo que assumiu pegou 23 ministérios e transformou em 39. Aumentou as despesas e não soube conter as contas públicas nesses últimos 2 anos. E aí, não precisa ser um analista muito expert para saber que esse descontrole de gastos, essa atuação desastrosa no aumento de despesas, com claros interesses eleitorais para atender a acordos políticos feitos quando do pleito eleitoral de 2022, trariam o caos que hoje nós estamos, infelizmente, vendo que é quase irreversível. Especificamente, o deputado Raul Belém foi muito feliz quando disse aqui dessa tentativa de enganar o nosso mercado consumidor e julgar a responsabilidade nas costas daquele que produz. O doutor Maurício diz que o governo federal claramente não quer que quem trabalhe, trabalhe. Quem é prejudicado com isso? É prejudicado a dona Marlene, que certamente quer ampliar a sua indústria e não tem facilidade para ampliar por falta de mão de obra disponível. Nós temos visto, deputada Lúdia Falcão, você com essa defesa tão brilhante lá da política da importação do leite, né, contra a importação do leite do Uruguai e da Argentina, nós vimos as consequências e parece que esse desgoverno federal
quer aprender e repetir seus erros. Porque a gente, quando vê um erro, a gente aprende com o erro e não faz de novo. Parece que eles querem repetir os erros com uma clara demonstração, e nós já falamos isso aqui diversas vezes. O grande problema hoje é que a campanha eleitoral já passou. Esse governo esqueceu de governar. Eu sempre falo que, se nós tirarmos a palavra golpe e fake news da boca dos atuais governantes, eles ficam completamente mudos. Porque é só isso que se fala no Brasil nos últimos 2 anos e 3 meses. E a produção, e a gestão, e a governança, e tudo o que deveria ter sido feito. Então, hoje, nós estamos sendo vítimas daqueles que não têm um projeto de Estado, daqueles que têm um projeto de poder, tentando tirar do seu caminho aqueles que não compactuam com as suas ações. Então, eu queria não deixar passar batido, depois de tão brilhantes explanações, e principalmente para quem hoje está nos prestigiando aqui, nós estamos com a plateia seleta, entender, e eu disse aqui na audiência anterior, e o deputado Raul Belém disse, a voz é a nossa arma. É o parlamento mineiro, o parlar, o falar, o se comunicar com a população, e todas essas reuniões vão para notas taquigráficas, são transmitidas pela TV Assembleia, para que, pelo menos, nessa comissão, a população saiba a verdade a respeito desse ataque covarde do desgoverno federal contra o nosso produtor rural. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Mais uma vez, parabéns, né, pela sua manifestação, sempre muito pontual, né, e é muito prazeroso essa comissão contar, né, com conhecimento e com Vossa Excelência. Passaremos agora, né, a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a entrega dos diplomas de voto de congratulações com os representantes do doce de leite Dona Marlene, produzido por uma agroindústria familiar pela conquista do prêmio de melhor doce de leite de Minas Gerais. Quero aqui agradecer, desde já, a presença, né, da senhora Marlene Linhares Pinto, fundadora do doce de leite Dona Marlene, do Silas Sidney Linhares Pinto, sócio proprietário do doce de leite Dona Marlene, os vereadores que nós já fizemos menção aqui, muito obrigado mais uma vez pela presença, o Dalton e o Kleiner, e cumprimentar também a Lorena Caroline, que é jornalista, escritora e curadora gastronômica. Muito obrigado pela presença de todas e de todos vocês. É uma satisfação enorme essa comissão poder recebê-los aqui, né, nessa tarde e poder fazer essa justa homenagem proposta pelo nosso companheiro e amigo, o deputado Coronel Henrique. Eu quero agora passar a palavra ao deputado Coronel Henrique, que é o autor do requerimento de entrega dos votos para suas considerações iniciais. Prezado presidente, muito obrigado. Quero inicialmente agradecer a dona Marlene, que eu não a conhecia. Muito obrigado pela presença, dessa justa homenagem que nós já formulamos já no ano passado, conversamos com o vereador Kleiner, que guardaríamos um momento todo especial para que a senhora pudesse ser homenageada, e coincidiu também com o Dia Internacional da Mulher, e nada mais propício de que uma mulher empreendedora que coloca o seu nome no seu produto e que tem essa oportunidade de ganhar esse prêmio, a senhora ser homenageada na Casa do Povo de Minas Gerais, nessa data tão importante. Parabenizar também a nossa jornalista Lorena Caroline, que liderou todo esse processo. Também parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. A iniciativa foi muito bela. Eu tenho aqui um vídeo produzido lá pelo Tempo, que vai ser passado aqui até para que o pessoal veja como é que foi feito a sistemática desse concurso. Também ao Silas, parabéns aí pela visão empreendedora. Aos meus amigos vereadores Dalton e Kleiner, mais uma vez, obrigado pela presença. Eu gostaria, antes de passar o vídeo, perguntar até para a comissão se o vídeo está em condições aí de ser passado. Ok?
O vídeo, tem um vídeo previsto, só para saber se está ok. Tá, então, enquanto eu falo, vamos preparar o vídeo, tem um vídeo separado aí. Dona Marlene, eu fiquei muito feliz, e quando vi essa homenagem, as pessoas falaram assim, coronel, nós precisamos homenagear o concurso que o Tempo fez. Eu fui autor aqui de um projeto de lei em 2019 que reconhece o doce de leite Viçosa como de relevância cultural e econômica para o Estado de Minas Gerais. E isso conferiu também uma lei de minha autoria, que o governador Romeu Zema sancionou, de Viçosa ser a capital do doce de leite. E fiquei muito feliz quando as pessoas me mandaram e falaram assim, o doce Dona Marlene ficou em primeiro lugar e o doce de leite Viçosa ficou em segundo lugar. Então, a conquista ainda foi mais forte, mas isso é a demonstração de que nós temos a visão clara que quando sejam órgãos de imprensa ou organizações da sociedade civil criam qualquer tipo de concurso, ele tem um objetivo de valorizar, né, o mérito, a meritocracia, ela bate forte quando nós temos um concurso em qualquer área, mas principalmente que a gente possa evoluir. Né? O desejo que outras empresas tinham de estar em primeiro lugar é que permite essa evolução da nossa, especialmente no caso específico, da nossa agroindústria. E o doce de leite é um produto que Uruguai e Argentina têm muita fama de produção, mas os nossos produtos não deixam absolutamente nada a desejar. O mercado europeu hoje já está de olho no nosso produto, está de olho no nosso doce de leite nacional. E quando nós trazemos aqui, nessa comissão de agropecuária e agroindústria, né, a senhora e os representantes do Poder Legislativo de Nova União, eu também gostaria de citar, eu não citei aqui, o senhor Albano Júnior, secretário municipal, ele está aí? Não chegou, né? Aparece aqui como presença, mas então estava previsto a vinda do secretário, é dizer, e aí eu vou me dirigir aos vereadores, que o produtor, em todos os níveis da nossa cadeia da agroindústria, precisam muito do apoio do Poder Executivo, do Poder Legislativo Municipal, que é onde as coisas acontecem. Né? Às vezes o Estado, a Assembleia, o governador fica muito distante. E vocês são a voz da Dona Marlene, lá em Nova União, vocês têm essa representatividade, não só dela, mas de todos os produtores de Nova União, uma cidade aí destacada pela sua produção agropecuária, nós sabemos disso, e que eu sei da vontade suas de que isso possa aumentar para que Nova União integre, né, e continue integrando com destaque, não só na produção de doce de leite, mas na produção de banana, na produção de outras frutas, que Nova União tem esse destaque aí todo especial. E dizer, a Dona Marlene, representando aqui hoje todos os nossos proprietários de pequenas agroindústrias do Estado, é que essa casa, não só na questão do doce de leite, nós temos aqui o deputado Raul Belém, que recentemente foi autor de uma importante lei que regula a questão técnica da nossa produção de queijo, que vocês que estão nesse momento hoje em destaque, servirão de exemplo para outros que desejam trabalhar. Eu sempre digo que o produtor rural ele deve sempre tentar agregar na sua produção a pequena agroindústria. Hoje, cada vez mais, nós temos valor agregado dos nossos produtos, quando o produtor tem essa oportunidade de fazer o seu queijo Minas artesanal, de fazer um doce de leite, de fazer qualquer outro tipo de produto que envolva a nossa cadeia da agropecuária, porque isso já existe demonstração clássica no mercado. Então, antes de fazer essa entrega, depois eu vou abrir a palavra, o presidente vai abrir a palavra para vocês poderem se manifestar, nós gostaríamos de dizer novamente da alegria de ter vocês aqui conosco. Essa mesa é a projeção dessa mesa nossa, que como não cabe todo mundo, mas esse plenarinho ele foi colocado assim, né, a plateia fica ali, então essa mesa é a projeção da nossa mesa para deixar claro que vocês estão junto conosco e nós estamos junto com vocês. Eu sei que a senhora participa da nossa feirinha das quintas-feiras aqui da Ematerra, um trabalho brilhante da nossa empresa mineira de assistência técnica e extensão rural, que a senhora fique cada vez mais motivada, eu tenho certeza, e eu gostaria, depois nós vamos ouvir da senhora, o tanto que deve ter modificado depois desse prêmio, o tanto de destaque, e vocês devem se lembrar de algum momento no passado
e eu tenho até curiosidade de saber um pouco dessa história, em que vocês não imaginavam que iriam chegar aonde estão e não sabem aonde isso pode dar, porque o mercado está aí, essa casa, quando faz essa homenagem, é para dar visibilidade ao pequeno, porque aqui nós fazemos parte de uma política que quer gerar oportunidades para o povo mineiro. Nós temos visto o governo do governador Romeu Zema criando emprego e renda no estado de Minas Gerais em índices que nunca antes teve. Já foi dito aqui da nossa produção de exportação da agropecuária, mas também essa política voltada para o pequeno produtor. Então, dona Marlene, os demais representantes de Nova União, sintam que a população hoje está toda homenageada aqui. A senhora como uma representante do setor produtivo e os nossos vereadores como representantes do povo. E a Lorena, que foi quem capitaneou, vai ter oportunidade também de falar, parabéns por essa iniciativa, que outras venham com outros produtos da nossa agropecuária, porque em uma reportagem aparentemente simples, nós tivemos um impacto que modificou a vida de famílias. A modificação que nós oferecemos para a família da dona Marlene pode se expandir com a ferramenta importante de uma comunicação séria, de uma imprensa séria, que preza pela credibilidade, e eu sei dos critérios que foram utilizados nesse concurso, que permitiram que dona Marlene tivesse esse destaque tão importante. Então, parabéns também a você e a toda a equipe do Tempo por essa iniciativa. O vídeo está em condições? Eu queria, com a palavra... Raul. Passo a palavra ao deputado Dr. Maurício. Queria aproveitar e dar os parabéns para a dona Marlene, mas queria fazer uma colocação importante que partiu da Lúcia Falcão. Ela está com vontade de comer o doce de leite. Então, Vem lá. perguntando quanto só vai trazer para nós aqui, viu? Tem que ir lá buscar? Trouxe? Parabéns, dona Marlene. Um doce, era do Coronel Henrique, nós vamos dividir. Nós vamos fazer uma degustação ao vivo aqui agora. Coisa boa. Viu, dona Marlene? A gente sabe que nada cai do céu. Para a senhora ganhar esse prêmio, a senhora trabalhou muito, suou muita camisa. O segredo do sucesso é o suor e o trabalho. A senhora e o Silas aqui merecem os louvores aqui, os nossos cumprimentos. A equipe toda aí, que beleza. Parabéns a todos, parabéns aos vereadores que estão valorizando a cidade de Nova União. Esse prêmio valorizou a cidade também, né? Muito importante, parabéns, que continue nesse crescimento com o produto seu e outros produtos, que com certeza vão ganhar mais prêmios lá. Presidente, com certeza. E traz o doce de leite para nós. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado, doutor Maurício. Passo a palavra agora para as suas considerações, deputada Lúcia Falcão. Antes de iniciar o vídeo, que eu estou bem curiosa, muitos podem ter falado já para vocês que isso é sorte. E eu acho que é sorte, sim. Porque sorte, para mim, é quando junta a oportunidade com a competência. E a senhora deve sobrar competências nessas mãos de fada, com o preparo também que é feito ao longo dos anos, o carinho, o amor, a dedicação. Meu pai, hoje, ele mora lá no céu, e ele falava assim para mim: minha filha, quando estiver apertado, você acorda mais cedo e dorme mais tarde, e faz tudo com muita perfeição, porque aí nada vence a força do trabalho e a sorte vem. Então, que Deus conduza vocês com muita sorte para, como diz o nosso querido e estimado Coronel Henrique, que a gente não sabe onde vai dar esse sucesso desse doce de leite. Espero que seja só o início e que todo mundo de Minas Gerais, do Brasil e Brasil afora, possam conhecer essa riqueza da nossa querida Minas Gerais. Muito obrigado, deputada Lúcia Falcão. Eu, até agora há pouco, estava esperando a dona Marlene chegar, e eu não achei a dona Marlene aqui. A dona Marlene é muito jovem. Muito jovem. E pela competência, né, demonstrada aí, eu tenho certeza que a senhora vai conduzir
essa empresa há grandes títulos ainda, viu? Nacional, internacional, porque, como foi colocado aqui, né, a gente sabe do bom trabalho que vocês vêm desempenhando. Parabenizar toda a equipe. A gente sabe que por trás, né, existe um time de primeira, né, qualidade, também os seus fornecedores, que a gente sabe o quanto é importante também a gente ter, né, uma matéria-prima de qualidade, né, para fazer o melhor doce. Quero aqui cumprimentar os vereadores, parabenizá-los também por estar acompanhando este momento aqui, né, nessa Casa do Povo Mineiro, né, onde a cidade de vocês está sendo, né, enaltecida merecidamente, né, por essa empresa que faz jus, né, a esse sucesso. Parabenizar também o Jornal O Tempo aqui, né, na pessoa da Lorena, né, dizer que, como foi colocado aqui pelo deputado Coronel Henrique, é extremamente importante. Eu fico muito feliz quando vejo, né, acompanho aqui vocês fazendo esses acompanhamentos, né, gastronômicos, premiando, né, produtos mineiros, né. Então, a gente fica muito feliz, e o reconhecimento é muito importante, né, para todos aqueles que trabalham, e faz muita diferença, né. Então, eu tenho certeza que nós, né, enquanto comissão, enquanto representantes do povo, estaremos sempre buscando, né, através dos nossos membros que compõem essa comissão, né, e da população de um modo geral, reconhecer, né, esse trabalho árduo que, muitas das vezes, ele é executado lá na ponta e ninguém imagina que está sendo visto, né? Mas nós estaremos sempre atentos, né, para poder estar homenageando, né, fazendo justiça a esse excelente trabalho. Que Deus continue abençoando vocês, dona Marlene, Silas, que vocês tenham muito sucesso, continue tendo muito sucesso nessa caminhada de vocês. Parabéns, mais uma vez, deputado Coronel Henrique, né, pela justa homenagem aqui, né, e que nós possamos dar sempre continuidade nesse em estar honrando, né, aqueles que trabalham e que fazem a diferença pelo nosso Estado. Pela ordem, senhor presidente, eu estou vendo ali que até o Bruno chegou ali e resolveu, né, Bruno? Vamos passar o vídeo? Vamos lá. A Lorena já apareceu. Qual que é o melhor doce de leite de Minas Gerais? O Tempo provou, convidou um time de jurados para poder avaliar mais de 10 marcas de doce de leite produzidas aqui no estado. Eles avaliaram de acordo com a cor, com o sabor e com a cremosidade. Vamos ver? Lembrando que o nosso time de especialistas provou todas as amostras às cegas, ou seja, sem saber qual marca que é cada um do doce de leite. E, claro, sem privilegiar ninguém. Cada doce de leite tem a sua personalidade, né? E eu acho que aqui é a prova disso. A gente tem doce de leite de cores diferentes, texturas diferentes, cremosidades diferentes. E eu acho que até o teor de açúcar muitas vezes é diferente entre um e outro. O doce de leite nada mais é do que uma forma de preservar o leite, né? Assim como a gente faz com queijo, né? A gente também preserva o leite através do queijo, a gente preserva frutas através de geleia, e a gente preserva leite de várias maneiras. Uma delas é fazendo doce. Na minha opinião, o doce de leite mais saboroso, mais gostoso é aquele que não é muito escuro, tem que ter uma cor na medida, açúcar de um pouco para menos, não pode ser muito doce, e leve no paladar para você conseguir comer bastante quantidade e se deliciar. Com uma diferença mínima, esses daqui foram os melhores doces de leite eleitos pelo Tempo Provou. O ranking completo você confere em otempo.com.br/gastronomia.
Peço ao deputado Coronel Henrique que proceda à entrega dos votos de congratulações. Indago aos convidados se desejam fazer o uso da palavra. Gostaria de passar a palavra Silas primeiro, dona Marlene. Pode, fica à vontade. Literalmente, a senhora está em casa, viu, dona Marlene? Só tenho que agradecer mesmo a todos vocês pela graduação. Muito obrigado. Eu sou mesmo tímida para falar. Obrigado. Passo a palavra ao Silas para suas considerações. Eu também tenho que fazer o nosso agradecimento pelo voto, pela oportunidade de estar aqui. Agradecer ao Carlos Henrique, Coronel Henrique. Agradecer aos nossos amigos conterrâneos. E falar que isso é fruto de muita luta, igual vocês todos disseram, dedicação. Isso é para mostrar que o caminho é esse, que devemos continuar. E queria apresentar também a nossa plateia ali, que são nossos sócios, que é a prima nossa, a Rafaela, ali está o marido dela, esse é o meu irmão, o Caio, que também é o sócio da empresa da Dona Marlene, a Sara, a esposa, e a Giovana, minha esposa. Muito obrigado a todos. Obrigado, Silas. Eu quero aproveitar e convidar a família toda para vir aqui tirar uma foto junto com a dona Marlene, o Silas e o deputado Coronel Henrique. Vem aqui, gente, por favor. E os vereadores também, a palavra está com vocês, fica à vontade. Eu só queria aproveitar um pouco aqui, porque a nossa cidade é pequena na região metropolitana, mas a gente sabe do potencial que tem a nossa cidade, tanto para a agricultura quanto para o agroturismo também. E aí é um lugar de relevância e o cenário nosso é positivo. Então, a gente está lutando, né, para ter essa valorização e reconhecimento. E o doce Dona Marlene, do trabalho deles, logicamente, da competência e do esforço da família, né, para trazer um produto de qualidade. Para estar sendo avaliado em primeiro lugar, tem que ter muito esforço e muito estudo em cima disso, né? A gente sabe que, para a agricultura, precisa de muita tecnologia, muito estudo, para a gente alcançar uma coisa bem produtiva, que, inclusive, foi coisa mencionada aqui também pelos deputados, e que a gente tem muita coisa em Nova União ainda para mostrar dentro da agricultura, né? Em breve, a gente deve voltar esse plenário aqui de novo para poder apresentar, se Deus quiser. É isso aí, obrigado, vereador. Aqui a casa estará sempre à disposição para poder receber os colegas vereadores, vereadoras de Nova União, viu? E sempre com esses bons motivos aí para o nosso agro. Passo a palavra ao nobre vereador. Bom, primeiramente, aí, boa tarde a todos vocês. Agradecer a Deus aí pela oportunidade. A gente está chegando à nossa casa legislativa agora, né, Dalton, para a gente demonstrar aí o nosso trabalho. E eu acho que é uma oportunidade de ouro que nos foi dada de apresentar
para todo o Estado, para todo o país aí, o que a gente tem de bom. Agradecer aí imensamente ao deputado Coronel Henrique, que me acolheu desde a campanha, e a gente, se Deus quiser, aí vai ter uma jornada de muito sucesso, muito trabalho pela frente, e é sempre gratificante quando você tem objetivos e que você consegue ter sucesso na jornada, né? Naquilo que você está traçando como meta. Então, assim, eu acho que foi uma oportunidade de a gente, né, dar o pontapé inicial aí no trabalho. E eu vou destacar aqui muito em relação ao doce Dona Marlene, é o trabalho familiar, porque você pode construir qualquer patrimônio na sua vida, mas se você não tem uma família, eu acho que você é uma pessoa pobre. Então, eu acho que é de muito valor, não só a empresa em si, mas a estrutura familiar que eles têm. Eu acho que, mais do que o exemplo, como empreendedores, como empresários, como família. Então, assim, muito obrigado pela oportunidade. Papai do Céu nos abençoe. Como o Dalto bem colocou aqui, que essa seja a primeira de várias vezes que a gente volta, e agradecer a todos vocês, e principalmente ali ao nosso deputado aí, Coronel Henrique. Muito obrigado. Obrigado, vereador Clênio. Eu gostaria de passar a palavra, né, para a Lorena, né, mais uma vez agradecer pela presença e parabenizar, né, por essa iniciativa maravilhosa sua e do jornal O Tempo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui representando o Tempo, né, nessa iniciativa. O Tempo Provou, ele foi uma iniciativa, né, criada por mim junto ao jornal Tempo, que, ao contrário das avaliações, dos rankings, né, que outras publicações nacionais fazem com produtos de supermercado, de gôndolas, a nossa intenção é fazer sempre esse ranking, essas avaliações com produtos mineiros. A nossa intenção, mais do que elencar só o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, é colocar luz, é colocar holofotes na produção de produtos, né, aqui do Estado de Minas Gerais. Mais do que isso, é para divulgar o trabalho, a história das pessoas que fazem esses produtos. Então, o doce de leite da Dona Marlene, ele é maravilhoso. Ele não é muito claro, não é muito escuro, ele tem a medida certa de açúcar, é feito com muito carinho. Só que, mais do que isso, o que faz o doce de leite dela especial é a história dela, a história da família dela. Afinal, tem muita da nossa produção de Minas Gerais de produtos é uma produção feminina também, com histórias que nos envolvem, que nos emocionam, como a Dona Marlene. Então, é realmente uma iniciativa que tem como objetivo valorizar a produção de Minas Gerais. A gente já fez de doce de leite, vamos fazer agora de goiabada, já fizemos de panetone, de ovo de Páscoa. Então, em vez de pegar aqueles produtos do supermercado que já existem, já são muito divulgados, a gente quer divulgar o pequeno, a gente quer divulgar outras cidades do Estado de Minas Gerais. Então, é uma honra estar aqui, e principalmente que a Dona Marlene seja uma mulher que cada vez mais inspire outras mulheres produtoras do Estado de Minas Gerais a deixar os seus produtos e as suas histórias também em relevância, como está acontecendo agora, como está acontecendo nesse dia. Muito obrigada. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, passo a palavra ao deputado Coronel Henrique. Antes de tirar a foto ali embaixo, eu queria ressaltar as palavras do vereador Kleiner e agradecer a presença da família, né? Nesse dia especial, que homenageamos as mulheres aqui, a deputada Luz Falcão, as médicas veterinárias, a Dona Marlene, as mulheres da família. Eu disse aqui, no início da primeira reunião, que as mulheres elas são o alicerce da sociedade, justamente por serem o alicerce da base da sociedade, que é a família. Então, você, Dona Marlene, está de parabéns por representar, e eu falo que é uma imensa alegria quando nós vemos uma mulher dar o seu nome a um produto, e esse produto ser premiado em primeiro lugar, e ter a oportunidade, nesse momento da Comissão de Agropecuária, em que homenageamos as mulheres pelo último Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, que a senhora represente, como bem disse, a nossa mulher jornalista Lorena,
que a senhora seja a luz e a inspiradora de todas as mulheres do Estado de Minas Gerais, em todas as suas áreas de atuação, que tem nessa comissão e nessa Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo, um local de fala, um espaço que hoje, cada vez mais, as mulheres estão ocupando. Nós temos aqui, nessa legislatura, a maior bancada feminina da história, com as nossas deputadas, com igualdade de condições, mostrando, né, que preconceito existe, muitas vezes, por falta de informação. Nós temos que sempre estarmos em igualdade de condições, com espaços democráticos de poder, e essa casa representa isso, que a senhora seja a representante de todas as mulheres do Estado de Minas Gerais nessa data tão especial. Muito obrigado pela presença da senhora e de todas as mulheres nessa nossa audiência. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Já vamos para a foto. Vou só finalizar, que nós já agradecer a todos aí pela presença, as nossas médicas veterinárias, a todo o pessoal, junto com a dona Marlene, do Doce Dona Marlene, agradecer os deputados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra-se os trabalhos. Muito obrigado.